Gênesis 32, verso 22. Esse texto, nós extraímos muitas coisas dele. E é um texto fundamental na vida de um dos nossos patriarcas na fé. A Bíblia fala Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E Jacó, nesse momento aqui, ele está passando por um lugar chamado Val de Jaboque. E esse Val de Jaboque é um lugar de luta pessoal, onde você consegue ver Deus de alguma forma e ser transformado por Ele. E antes de ler esse texto aqui, nós temos aqui na igreja muitas pessoas que são conhecedoras da Bíblia, e glória a Deus por sua vida, continue sempre crescendo em Deus. Mas eu peço permissão para me dar uma voltadinha um pouquinho, para a gente conseguir entender algumas coisas. Deus começa com Abraão, Sara, aí Abraão tem um filho, Isaac casa com Rebeca, e aí Rebeca tem gêmeos. Deixa eu resumir para você entender onde nós estamos lá. E ela tem gêmeos, e esses meninos nascem um agarrado no calcanhar do outro. Nasce Esaú e nasce Jacó imediatamente. Naquela época, todo primogênito, ou seja, o filho mais velho, ele tinha responsabilidades, por exemplo, de cuidar do pai, etc. e tal, mas ele tinha muitos privilégios. Exemplo, ele tinha a porção dobrada da herança. Ele que levava o nome da família e assim por diante. E aconteceu, gente, que Esaú, mesmo sendo gêmeos, mas nasceu primeiro, então ele tinha o direito de primogenitura. E aí Esaú cresce e tal, Jacó tinha um desejo imenso, muitos, abro um parênteses aqui, existem muitos comentários aí, comentaristas, pregadores, muitos, eu mesmo já falei isso, que entendem que o nome Jacó quer dizer usurpador, porque Saul refere-se a Jacó como usurpador. Então tem muita gente aí de renome que fala que Jacó significa usurpador. Mas as pessoas que traduzem literalmente, ela diz, todos são unânimes dizer que a tradução de Jacó seria o que agarra no calcanhar. Essa seria a tradução do nome. E muda, se você chamar a pessoa de usurpador, ou aquele que agarra no calcanhar, aquele que não solta você não, você pode chegar na minha frente, mas vou na cola. É totalmente diferente do que usurpador. Mas Jacó, realmente na vida dele, foi um grande usurpador. Tanto é que chegou no dia de abençoar, o pai dá a bênção da primogenitura ao filho. Isaac manda Esaú ir ao campo fazer uma caça, ele gostava muito de carne de caça. E quando Esaú vai caçar, Jacó se apresenta para ele, mata um cabrito rapidamente, e Isaac estava cego. Oh, meu pai, sou eu. Eu quem? Sou Esaú. Olha a mentira, usurpando aqui. Vem cá, meu filho. Esaú tinha um braço mais peludo. Ele pegou uns pelos assim de carneiro e pôs no braço. O pai já estava velho. E o pai pôs a mão e entendeu que era ele e abençoou. E Jacó foi embora. Quando Esaú chega com a caça, vê aquilo, fica indignado, quis matar Jacó. E Jacó já tinha vazado. E a mãe de Jacó, que era Rebeca, falou assim, olha, vai lá para uma terra distante. E lá tem um meu irmão lá, o Labão, e você vai morar. Fica morando por lá. Seu irmão vai te matar se você ficar por aqui. E ele foi embora. No meio do caminho, ele fez uma oração para Deus e falou, Deus, se o Senhor me abençoar, eu quero prosperar, eu quero te dar tudo que eu tenho, os dízimos, eu quero ser fiel ao Senhor. Aí Deus aparece com ele, papapá. Eu vou resumir a história. Aí vai morar na casa, encontra Labão. Labão era, se Jacó foi usurpador, Labão era pior ainda. Labão mudou o salário. Labão era tão terrível, que começa quando vai dar uma filha em casamento. Jacó se apaixona por a filha de Labão, chamada Raquel. A palavra Raquel quer dizer ovelha. Bonitinho, não é? Mas a Raquel tinha uma irmã, que além de vesga, ela tinha um problema na vista, chamava Lia. Lia quer dizer vaca brava. Existe uma diferença para ovelha e para vaca brava, irmãos? Tem. E aí o que acontece? Jacó se apaixona por Raquel e não por Lia. E ele fala com Labão, Labão, eu quero casar com sua filha.
Tá bom, eu te dou ela em casamento. Oh, glória a Deus, vamos marcar a festa. Você vai trabalhar para mim durante 7 anos, aí eu te dou minha filha em casamento. Já é uma coisa complicada. Eu creio que nós, pais de filhas, deveríamos adotar essa inspiração bíblica. Olha, na hora, a gente viria quem realmente está interessado em casar, quem não está. Né? Eu quero só você falar assim, não quero que chegue meia-noite. Então não vou namorar com ela, não. Procurar uma pintinha macaco, fazer qualquer coisa. Né? Mas você quer casar minha filha, trabalhar para mim 7 anos de graça. E Jacó trabalha. No dia das núpcias, irmãos, a realidade era diferente da nossa hoje. A mulher era um véu, tinha todo o negócio, ele vai para a tenda. Quando ele está na tenda, não tinha luz, ele descobre que está em núpcias não com Raquel, mas com Lia. O Labão era tão trapaceiro que ele mandou uma filha errada. Jacó falou, o que é isso? Você está doido, rapaz? Eu trabalhei 7 anos por causa de Raquel, você me manda Lia. Ele falou, não, aqui em casa é diferente. A mais velha tem que casar primeiro, então é a ordem. Não tem nada de escolher, não. E ele ficou arrasado. Não, mas eu quero a Raquel, então trabalha mais 7. Aí já ficou 14 anos trabalhando. Nesse período, na verdade, Jacó ficou 20 anos ali, na casa de Labão. E Labão falou assim, vou te dar um salário. Como é que vai ser seu salário? Vamos fazer o seguinte, as ovelhas são tudo pintada. Se nascer alguma ovelha listrada, esse é o seu salário. Só nascia pintada. Aí, a partir daquele dia, Deus abençoou ele, começou a nascer listrada. Aí Jacó falou, não, vou mudar o salário. Aqui nascer pintada agora. Aí começaram a nascer só pintada. Labão fez tudo para destruir a vida de Jacó. Até que chegou um dia, Jacó falou, chega, eu não quero, eu vou embora. E Deus tinha dado a promessa para ele que ele voltaria para a terra, que ele podia voltar, que Deus estaria com ele. Mas lá na terra tinha Labão, que era o irmão dele, que estava desesperado para matá-lo. Labão queria saber onde que está. E Labão era um homem forte e poderoso. O que eu falei? Vocês estão ruins de ouvido, hein? Esaú, gente. Preste atenção. Então, queridos, Esaú estava lá esperando ele. Jacó vai e falou, eu vou voltar. E seja o que Deus quiser. Mas o coração dele estava apertado. E aí chega a notícia que Esaú, não entendam Labão mais, Labão ficou para trás. Esaú vinha com 400 homens armados contra Jacó. Jacó não tinha arma nenhuma. Jacó vinha com os filhos, ele tinha 11 filhos. Suas 2 mulheres, uma que ele amava. Que ele amava, a outra que foi empurrado nele, seus empregados lá, tinha alguma coisa. E ele vinha e ele estava desesperado, queridos. Desesperado. O que ia acontecer? E ele falou assim, olha, o jeito que Labão e naquela época era assim, queridos. Gente, preste atenção, estou falando Esaú. Então vamos fazer assim, toda vez que eu falar Labão, não precisa me corrigir não, já está sabendo que eu estou Esaú. Né? Quem é Labão? É o sogro dele. E aí, queridos, o que acontece? Quando ele vem ao encontro de... Muito bem, glória a Deus. Vocês estão melhor para pregar do que eu. Quando ele vem ao encontro dele, o coração estava apertado, ele falou assim, vai matar meus filhos, vai matar minha mulher, vai acabar tudo. Ele sabia, mas ele tinha uma esperança no coração, porque Deus havia falado para ele. Deus havia trazido uma palavra para ele que podia voltar, que o Deus de Israel, naquela época a palavra Israel não era usada ainda, vai ser usada agora, mas aquele Deus que eu falei, estaria com ele para abençoá-lo. Qual era a chance do irmão que alimentava ódio daquele irmão, o irmão que ficou lá com 400 homens de guerra para matá-lo, quando um homem com 11 filhos, as 2 mulheres lá, um gado, ovelha, crianças, qual a chance de um enfrentar o outro? Não tinha nenhuma, queridos. Mas Jacó, naquele momento, havia uma só esperança, havia uma promessa de Deus no seu coração. Igreja, preste atenção, guarde isso na sua vida, mas guarde, se for perder, perca qualquer outra coisa, mas não perca a palavra de Deus sobre você. Se Deus te deu uma promessa, guarde-a no seu coração, que ela vai se cumprir. Mas pastor, está quase impossível. Continue guardando em seu coração. Eu não vejo como vai acontecer. Continue guardando em seu coração. Quantas e quantas vezes na minha vida pessoal, eu já vi promessas tão tremendas. Na vida da igreja aqui, promessas tão tremendas. Cada coisa absurda que nós vemos ultimamente. Que Deus fazendo, Deus agindo. No meio de crise, Deus continua a agir. Queridos, mas guarde uma coisa. Algumas vezes nós não temos armas.
E Deus está falando para você nessa noite, mas para que arma? É meu braço que vai guerrear por você. Amém, queridos? Quantos conseguem entender? Diga amém. Então aí, a história eu resumi, né, bem rapidinha, para chegar no ponto do texto que nós vamos ler agora. Beleza? Então vamos ler. Agora você já sabe a história toda. Então vamos lá. E diz assim, Gênesis 32, versículo 22. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar da passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Atravessou com tudo. Diga comigo, tudo. Tudo está incluído cavalo, camelo, vaca, cabrito, carroça, joias, dinheiro. Tudo. Diga comigo, tudo. No hebraico. Vamos lá, vocês vão entender agora sobre hebraico. Diga, tudo em hebraico quer dizer tudo. Amém? Então vamos continuar lá. Então, e Jacó, aí olha, versículo 24. E Jacó ficou sozinho. Bata nesta tecla e não esqueça que ele estava sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que o deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, ou seja, aquele que agarra no calcanhar não solta, né? Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Primeira vez que na Bíblia aparece, na história da humanidade, a palavra Israel. O seu nome não será Jacó, que algumas pessoas dizem que é trapaceiro, mas aquele que agarra no calcanhar. Ele era um trapaceiro, mas talvez o nome não signifique isso. Mas você não vai ser esse homem mais. Você agora vai ser Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Uhul! Dá para entender isso, queridos? Então vamos continuar. Porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face. Todavia, a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo, Jacó foi ferido. E aí, queridos, para continuar a história, o que acontece na frente, é que agora Jacó era fraco fisicamente para enfrentar Esaú, só que tinha um detalhe a mais. Estava cansado, ficou a noite inteira lutando, e no mais, se ele era fraco inteiro, agora arrastando a perna, articulação da coxa. Não conseguia nem andar mais. Eu creio que Deus olhou e falou assim, agora sim. Você largou ser prepotente, orgulhoso, achar que pela sua força vai fazer alguma coisa. Tem muita gente que não recebe nada de Deus porque acha que eu posso, eu sou bom, eu sou tal. Meu querido, enquanto você fizer isso, não vai... Olha, eu desconfio de qualquer pastor, de qualquer pessoa. Não, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu... Querido, o orgulho precede a queda. Quer crescer diante de Deus? Se humilhe na presença de Deus. Agora Jacó estava do jeito que Deus queria, mancando, arrasado, mas abençoado por Deus. E aí, queridos, vem Esaú. Jacó manda entregar um bocado de ovelha, um bocado de camelo, mandando presente, divide os filhos em 2 partes, fala, se matar um, sobra o outro lado. E Jacó vai, e aí vem Esaú. Para que você está mandando esse presente? Jacó, quando vê Esaú, joelho, falou, oh, meu senhor, tal. Levanta, não, vai, para com isso. Esaú. O Esaú que queria matar 400 homens. Jacó levantou, o abraçou, o beijou, em vez de matá-lo,
o recebeu com um abraço. E Jacó, não queria te Jacó, eu não quero presente seu. Eu também sou um homem muito rico. Eu só vim te receber. Deus aplacou a ira de Esaú. E naquele momento Jacó, mas Senhor, não, eu além de não te matar, não fazer nada com você, eu vou colocar homens de guarda para te proteger até onde você quer ir. O homem, aquilo que era maldição, transformou em bênção. Aquilo que era para matar, veio para salvar. Deixa eu profetizar uma coisa na sua vida. Tem muita coisa que você acha que veio para acabar com a sua vida. A crise veio para te destruir. Aquela pessoa te levantou para te infernizar a sua vida. Eu não quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda aquilo que veio contra você. Quando você está debaixo da mão de Deus, Deus vai transformar em bênção sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor se você crê nisso em nome de Jesus, querido. Glória a Deus. E aí, queridos, Jacó vai para aquela terra e Deus abençoa a vida dele e assim por diante. Bom, aí nós paramos, como eu falei, o que eu quero falar hoje, quais são as lições daquele lugar chamado Val de Jaboque. O que eu posso aprender através desse texto que a palavra de Deus nos instrui aqui? Primeiro, queridos, o que nós podemos... dá para você ligar essas duas luzes aqui, por favor, para mim? Eu sou um pouco cego, não, eu sou um pouco cego, e sem luz aí eu fico... No dia que tiver unção de morcego, eu vou ficar bom. Aí, pronto, melhor, obrigado. Ótimo, obrigado, hein? Então, queridos, o que aconteceu foi que naquele momento, quando Jacó passou por aquele lugar, teve uma experiência de transformação, sabe? Aquele lugar onde Deus apareceu para ele, onde ele, como diz Peniel, que ele viu Deus face a face, Deus transformou a sua vida, mas só depois de ter rendido-se completamente aos pés do Senhor. A vida de Jacó tinha tudo para dar errado. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui, que quando você nasceu, nem seu pai e sua mãe acreditaram em você. Talvez você nasceu numa cidade mais pobre, você chegou, como dizem muitas pessoas, eu até achei legal essa expressão, e eu cheguei aqui em Brasília puxando a cachorrinha. Né? Cachorrinha parece que deu sorte para ele, o cara abençoou. Ou jumenta, tem uns que falam que é jumenta, né? Então, eu não sei, talvez a sua vida tenha tudo para dar errado, como a vida de Jacó. Mas alguma coisa aconteceu que deu tudo certo. E o que aconteceu não foi só, acho que aquilo foi importante, a bênção do pai dele. Mas para mim, o que muda toda a história de Jacó é isso aqui, ó. É o Val de Jaboque. Muita coisa aconteceu na vida de Jacó, eu contei a história de Labão, o irmão dele queria matar, o pai dele, a mãe dele, bababá. Toda essa confusão, ele tinha um lar complicado, porque a mãe gostava mais dele, o pai gostava mais do outro. Muitas coisas aconteceram errado na vida dele. Mas aqui, queridos, nesse ponto, a partir daqui, Jacó muda o seu nome, não chama mais Israel, não chama mais Jacó, mas chama Israel, e a partir daqui, queridos, só vitória. Diga amém, em nome de Jesus. Aí por isso que eu contei aquela história para vocês no início do Estado de Israel. Israel é aquele que luta e prevalece. O Estado de Israel não vai perder nunca. Pode inventar todo mundo. São 7 milhões, cai o mundo inteiro. Deus vai fazer alguma coisa e não vai morrer Israel. Não vai acabar. Um dia eu estava lá na Massada. Massada foi a última resistência de Israel. Eu nunca me esqueço desse acontecimento. Uma das vezes que eu estava lá, e onde que os judeus ficaram lá, no Império Romano, esse foi o último ponto de resistência. E lá, quando eles invadiram lá, e um matou o outro para não ficar como escravo, eles falaram assim, está na história, né? José que deixou registrado, disse, olha, se os romanos nos pegarem, vão fazer de escravos. Morrer, todos nós nascemos para morrer. Para ser escravos, nós não nascemos para ser escravos. Nós preferimos morrer, mas não se tornar escravo. E todos foram mortos ali em Massada. Você já viu essa história? A gente vai visitar isso ano que vem lá. Eu estava lá, junto com um guia judeu, e ele fala português, ele nasceu no Brasil, inclusive, e a filha dele ligou para ele. Aí ele falou, onde você está, pai? Estou aqui em Massada, filha, que é o último lugar de resistência do nosso povo. Ele falou, pai, mas você fala que os judeus nunca perderiam a guerra? Aí tem um exemplo. Vocês foram todos mortos e perderam. Aí ele falou, filha, eu estou falando de você de onde? De Massada. Sabe por que eu estou falando de Massada? Porque isso aqui hoje é nosso território. Quem venceu? Todos os impérios que levantaram aqui, todos os impérios acabaram. Todos os impérios passaram. E nós continuamos aqui florescendo para a glória de Deus. Então, nós vamos entender
que o poder do Senhor, ele estabelece nossas vidas. Então Jacó, aquele homem que era um perdedor, igual eu falei, o sogro dele aprontou com ele, muitas coisas aconteceu, agora se torna Israel. E dali em diante, querido, só vitórias em nome de Jesus. Tanto é que a Bíblia, no Velho Testamento, fala, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus de Abraão, Isaque e Israel. Muitas vezes a Bíblia fala dessa forma. E nessa noite eu quero que nós possamos entender algumas coisas. Se você entender, eu creio que coisas sobrenaturais poderão acontecer na sua vida. Eu quero crer que Deus vai derramar algo sobrenatural sobre a sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos aprender algumas coisas, tirar lições desse texto que nós poderemos mudar a nossa vida. Eu creio que o Val de Jaboque é o lugar de mudar os destinos. Eu não sei qual destino que você estava indo hoje. Destino de morte, de fracasso, de destruição. Deus quer mudar destinos nessa noite em nome de Jesus. Mas nós precisamos aprender com Ele. Então, eu quero colocar 4 coisas, lições que a gente pode tirar nesse vale. Primeira lição. Se você quer vencer, aprenda a confiar nas promessas de Deus. Se Deus falou, a água parou. E parou mesmo, o Rio Jordão parou, o Mar Vermelho parou. Se Deus falou que Ele vai cumprir a palavra dele, diga aleluia por isso. Tem um texto aí, Mateus, que eu coloquei? Coloca o texto lá, por gentileza, por favor. Gênesis 28, 15. Eis que, ó Deus falando com Jacó, eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir aquilo de que eu hei referido. Deus havia falado para ele, olha a promessa de Deus para Jacó, você vai voltar para aquela terra, eu vou te abençoar, eu te guardarei por onde quer que fores. É promessa ou não é? Quando Esaú quis matar, qual valia mais, a palavra do inimigo ou a promessa de Deus? Hoje você tem que responder isso. Qual vale mais, a promessa da pessoa que está te secando ou a palavra de Deus? É isso que você precisa entender. Qual que vale mais? O cara que vai fazer uma maldição, vai jogar macumba. E meu filho, pode jogar 1 milhão de... Não tem galinha preta no mundo que vai sobrepor o sangue de Jesus, meu querido. E nem bode, mata tudo quanto é bode ao redor de Brasília, e pega o Nordeste que tem mais bode do que aqui, e mata a galinha preta. Queridos, o sangue de Jesus é mais poderoso. Eu estarei convosco, sabe? Eu vou te abençoar, eu vou te guardar. Queridos, promessa de Deus vai se cumprir, diga amém. Quando você pisou nesse lugar aqui, ó, quando você entrou naquela porta ali, você sentou nessa cadeira, você está sentando, não é na cadeira, você está sentando em cima da promessa de Deus. Você está sentando em cima do milagre de Deus. Muita gente, queridos, de vez em quando tem de contar, a história tem que ser contada, as pessoas precisam saber. Quando nós começamos essa igreja, queridos, era tão a gente começou dentro do Núcleo Bandeirante. O Núcleo Bandeirante é dessa linha de trem até no Rio Vicente Pires ali, ó, esse pedacinho. 3, 4 avenidas. E a gente estava ali, não tinha lugar. E Deus falou conosco, eu vou dar um lugar para vocês grande, o mais espaçoso dessa cidade. O mais espaçoso do Núcleo Bandeirante é 300 metros quadrados. Deus falou, dá o melhor. Eu orei muitas vezes em cima de terreno de 300 metros quadrados. Esse é o melhor. Deus bobinho. Mas como vai ter? Irmãos, como eu me lembro, olha, eu falei com uns 3 ou 4 governadores que passaram por aí, nesses anos todos, prefeitos, ninguém fala, não tem jeito. Mas tinha uma promessa no meu coração, eu guardava, o Senhor falou e vai cumprir. E de repente, a gente sem dinheiro, sem nada, Deus nos abençoou. Gosto muito de falar isso aqui publicamente, nós não ganhamos esse lote, nem de prefeito, nem de governador. Quero deixar bem claro, registrado todas as vezes, nós compramos, escriturado no cartório. Esse terreno não é ganhado, Deus nos deu, glória a Deus. Mas esse terreno não foi ganho, foi comprado. Amém, queridos? E pagamos, aleluia. O que eu quero dizer para você, pessoal, muita gente, como é que vocês conseguem um terreno desse maravilhoso? Olha, um lugar maravilhoso, muito melhor que qualquer terreno de outra igreja por aqui, Esse são os melhores terrenos de Brasília. Eu não sei, só tinha uma promessa de Deus e ele se cumpriu. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem promessa na sua vida? Você fala, não sei, mas vai cumprir. Mas vai. Você tem que se agarrar. Deus prometeu para Jacó, eu vou te abençoar, você vai voltar para a sua terra e eu vou te guardar. Aí vem a notícia, Esaú está vindo com 400 homens para te matar. E agora? Como é que vai cumprir a promessa de Deus? Eu não sei. Como é que Israel vai existir?
Todos os países vizinhos ali, e até os da África mais distante, todos enviaram tropas contra Israel. Num dia só, Israel foi atacado por todos os lados. Como é que vai sobreviver? Em 6 dias, a guerra mais rápida do mundo. Em 6 dias acabou com todos os inimigos. Como aconteceu? Promessa de Deus. Aí você, mas como é que sua família foi tão restaurada? Promessa de Deus. Como é que você conseguiu essa promoção? Promessa de Deus. Como é que a sua empresa prosperou numa crise? Promessa de Deus. Como é que você conseguiu uma casa tão bonita? Promessa de Deus. Como é que você está tão feliz? Promessa de Deus. E vão chegar no céu. Como é que você veio parar aqui? Promessa de Deus. Eita maravilha. Então, querido, não fica tentando explicar, não dá certo, irmãos. Explicar não dá certo. A gente precisa entender que as promessas de Deus vão cumprir nossas vidas. E aqui a única coisa que garantia a vida de Jacó naquele momento era uma promessa de Deus. Me fala alguma coisa a mais. Por favor, seja alguém inteligente aqui que interpreta texto. Qual era a garantia de Jacó sair vivo daquele lugar? Nenhuma. Tudo conspirava contra a vida dele e da família dele. Esaú não estava lá, Esaú vinha encontrá-lo. Mas Deus mandou um anjo apaziguar o coração de Esaú. Existem coisas que nós não podemos fazer, mas Deus já está mandando um anjo resolver para nós, em nome de Jesus. Os anjos do Senhor são enviados para nos servir, para nos ajudar. O anjo de Deus existe, eu já vi, eu já fui servido por eles. Os anjos de Deus estão aqui, a palavra de Deus nos fala. E nessa noite, Deus quer mandar um anjo para te abençoar em nome de Jesus, amém, queridos? Diga aleluia! Glória a Deus! Precisamos crer na promessa de Deus. Por que o diabo precisa falar para a gente acreditar? Muitos anos atrás, que um pouco o pessoal começa a tocar ali, né? Quando eu fico muitos anos atrás, eu vou contar a história, não. Conto. Eu estava falando exatamente isso na igreja, irmãos, anjo de Deus existe, anjo de Deus existe. Você pode não ver, mas eles estão aqui. Você não sabe quantas vezes o diabo quis te arrebentar, você passou. Nunca você vai saber, porque aquele anjo estava falando, não toca não. Tira a pata. Você não sabe quantas vezes isso aconteceu contra você. Eu tinha pregado isso aqui na igreja. 2 menininhas filhas do casal aqui da igreja, e eu andando dentro do bandeirante. Uma pessoa aqui que era pastor, tinha um comércio ali. E chegou uma pessoa lá e estava expulsando demônio, e as meninas passaram. 2 pequenininhas. E olharam aquele demônio, o cara expulsando demônio, e ela curiosa, você é mulher. 2 meninas. E elas foram lá. E aí aquele pastor falou assim, demônio, você está gracinha, você é muito forte. Então olha para essa menina, o que você pode fazer? Olha o que o cara fala, pastor. Eu não falaria isso. Olha para essas meninas, está doido. O que você pode fazer contra ela? Ele abaixou a cabeça e virou para o outro lado. Ele falou assim, o que foi? Ele perguntou para o demônio. O que foi? Olha o tamanho do anjo atrás delas. Aí, ninguém sabia. A mãe estava em casa, Deus, coloca um anjo ao redor das minhas filhas. E as mães chegaram em casa, mamãe, a gente estava lá, e o demônio falou que tinha um anjo grandão atrás da gente. A mãe, oh meu Deus, eu falei, mas nem acreditava tanto. Queridos, as promessas de Deus foi para nos trazer segurança, paz interior, saber que você não está sozinho nesse mundo. Tem muita notícia ruim, mas a notícia boa é que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que creem e o abençoa e o protege em nome de Jesus. Diga aleluia, bata a palma, bata o pé, subia, dá um tapa na cabeça do seu irmão, faz qualquer coisa em nome de Jesus. A segunda coisa que a gente aprende nesse texto aqui, queridos, é que se você quer vencer, então, primeira, confie nas promessas. Segundo, se você quer vencer, você precisa lutar a sós, sozinho com Deus. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia, ou seja, até amanhecer. Agora eu quero falar um negócio muito sério com a igreja aqui. Nós precisamos parar de nhe, mimimi, qualquer outra coisa parecida. Nós precisamos parar. Eu já vi muito homem de Deus falar sobre isso, que eu respeito eles, mas eu não creio nisso.
Já vi muitos homens de Deus, que eu gosto, inclusive, não tem nada contra ele. Só que não é porque eu gosto que eu vou aceitar tudo que ele fala. Estou cansado de ver a pessoa falar transmissão de unção. Olha, o pastor lá vai vir, ele tem unção. Vem cá quem quer receber essa unção. Aí transmite a unção, como fosse choque elétrico. Eu não acredito nisso. Eu acredito que você pode receber unção, mas vai para o Val de Jaboque lutar com o anjo, aí você vai receber. Nós não podemos terceirizar a oração. Ô, pastor, vim aqui orar, é porque eu sou homem de oração, ora por mim. Ah, porque eu sou homem de oração, em vez de você orar também, você pede oração. Terceiriza. Ah, porque você, pastor... Queridos, a experiência com Deus é individual. A minha experiência com Deus não serve para você. Deus nos trata individualmente. E não adianta, pastor, liga, ora aí, hein, que o negócio está dando certo aqui não. Ora você! Eu não importo orar para vocês não, queridos. Todo dia eu oro. Na hora do almoço, pode estar almoçando hoje, Deus abençoe o culto mais tarde, abençoe que as pessoas vão lá. Eu oro sim, queridos. Mas precisamos parar com isso. Nós precisamos entender que a nossa luta com Deus precisa ser individual. Está passando problema? Vai para o Val de Jaboque. Vai buscar a Deus. Ah, fiquei 10 minutos, não aconteceu nada. Lá ficou a noite inteira até amanhecer o dia. Depois que estava machucado, mancando, não conseguia ficar de pé. E mesmo assim, Senhor, eu não te abandono enquanto o Senhor não me abençoar. É muito fácil, né? Vou na reunião, o pastor ora, está tudo resolvido. Para que eu orar? Enquanto o pastor... Não, opa, Deus abençoe o pastor, está orando nessa hora, que eu vou ter se fosse o jogo aqui. E tem gente que é tão assim, tão fraco, que não vai assistir jogo do Flamengo. Então, queridos, nós precisamos entender. Ah, eu fico assistindo jogo aqui e o pastor ora. O culto é com ele. O culto é comigo? Tá bom, se o culto é comigo, Deus ouve a sua minha oração, o povo só assistente. O culto é com você. O meu culto que eu presto a Deus não serve para você e nem o seu serve para mim. Deus trata pelo nome. Deus nos trata individualmente. Nós precisamos parar de chorar e querer que outras pessoas nos carreguem no colo. A sua luta, quem precisa lutar é você. Eu não vou lutar a sua luta. Eu já tenho as minhas lutas para me lutar. Precisa parar com mimimi. Semana eu já falei com uma pessoa sobre isso. Falei, meu amigo, a sua luta é você com Deus. Deus está querendo que você vá para o Val de Jaboque e luta até sair manco de lá. Para que Deus venha te abençoar. Nós queremos a coisa muito fácil. Tem muita gente que não quer nem vir na igreja, até pela internet, só que tá bom, só de preguiça se levantar. Como é que a pessoa dessa vai orar? Como é que vai lutar com Deus? Se não tem disposição de sair de casa e vir para um culto, para ser ministrado. Nós precisamos, queridos, amadurecer. E amadurecer é minha luta pessoal com Deus. Vou contar uma coisa para vocês. Há 2 anos aproximadamente, até o ano passado, eu entrei num processo de ansiedade. Não estava bem. Algum distúrbio, qualquer coisa parecida. Eu já nasci em distúrbio. E eu procurei uma médica, minha amiga pessoal, crente. Conversei com ela. Ela falou, Wilbert, todo mundo precisa de uma pausa na vida. Você precisa dar uma pausa, para um pouquinho. E tal, me encaminhou para a psicóloga. Psicóloga jogou para o pediatra. Pediatra jogou para o hospício. Pediatra não. Psiquiatra. O psiquiatra me chamou, me levou para o psicopata. É exagero. Mas é quase isso. E aí, queridos? Eu nunca deixei de pregar. Eu estava passando um momento difícil. Não problema com ninguém, nem com dinheiro, nem com nada. Era um problema que eu estava passando a minha saúde. Eu subia para pregar e Alice falava, bem, prega mais vezes, que você vai ser curado assim. E eu orava de madrugada, acordava, ficava orando. Alice, bem, eu posso te ajudar? Eu falei, não, é minha luta. A luta é minha. Eu vou para o Val de Jaboque e eu vou sair vencedor de lá.
Foram meses, irmãos. Eu orava de noite, de noite, de noite. Nunca fui atrás de ninguém. Porque eu sei que essa luta é pessoal. É no meu interior. E sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu saí mancando. Mas eu saí do outro lado do Val de Jaboque. Reino de Deus não tem lugar para mimimi. E nem ficar carregando ninguém no colo. Uma coisa é você conversar, amparar a pessoa, ajudar no que for preciso, sim. Mas nós precisamos aprender, queridos, que Val de Jaboque é lugar de transformação. E foi aqui nesse lugar, no Val de Jaboque, depois de lutar uma noite inteira, que ele foi transformado. Mandou mulher, mandou filho, mandou todo mundo passar. Mas ele ficou ali, lutou e prevaleceu para a glória de Deus. Terceira coisa. Se você quer vencer, você precisa largar de lado ou parar de pensar no que você tem e preocupar pelo que você é. Muitas vezes nós temos queremos um certo status. Isso aqui é com algumas pessoas, e graças a Deus é minoria. Mas tem gente que quer ser tratado assim. Eu falo isso aqui, irmãos, com temor diante de Deus, para não exagerar. Uma vez uma pessoa me deu um dinheiro para a igreja, uma boa oferta, eu agradeço em nome de Jesus, que Deus o abençoe. Era um advogado, e ele falou para mim depois: pastor, deu uma oferta tão boa na igreja, e o senhor nem me mencionou lá. Ele deu uma oferta para me mencioná-lo aqui à frente. Não fiz e não farei. Muitas vezes nós queremos impor pelo que eu tenho. Se o pastor ficar sabendo que eu tenho tanto, que eu teria um lugar de honra. Como antigamente algumas igrejas, você vai visitar aquelas igrejas, tinham como é que chama aquele lugar? Camarote, obrigado. Os camarotes, algumas famílias importantes tinham um lugar separado. Sabe o que Jacó fez? Passou tudo que tinha, família, bens, e ficou sem nada. Quando ele estava só, nu no sentido de não ter nada com ele, ele lutou com Deus, como homem. Talvez ele tinha um empregado para fazer tudo o que precisasse, mas era a luta dele. Se você tem um empregado, uma pessoa que te serve, ele pode fazer muitas coisas por você. Mas tem uma coisa que ele não pode fazer por você: lutar com Deus. Você precisa entender que seu dinheiro, seu status, sua posição, para Deus não interfere em nada. Jó, que é um homem segundo o coração de Deus, diz: nu eu vim e nu eu vou voltar para o Senhor. Nós precisamos aprender, queridos. Se Deus está te abençoando, glória a Deus, amém, aleluia. Mas isso não te fará diferente ante Deus. Deus olha o seu coração pela pureza da sua vida. E nós precisamos aprender isso. O versículo 25 diz, o versículo 24. Jacó diz: passa as mulheres, passa as empregadas, passa os 11 filhos, passa os bens, passa as posses, passa tudo. Eu fico só. Deus quer que você te desnude. Seu relógio não vale nada, seu anel não vale nada. Olha, você já viu que eu não uso relógio? Muitos anos. E uma pessoa chegou para mim certa vez: pastor, eu quero te dar um presente. Eu falei: obrigado, glória a Deus. Mas esse relógio aqui, ele vale muito. É para o senhor usar assim, quando for pregar, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Aí falou do relógio marca não sei o quê, tem pedra não sei de quê. Irmãos, Cássio, Seiko ou qualquer outra coisa para mim, eu tenho uns 5 relógios lá guardados que eu não uso. Não gosto de usar relógio.
Aí aquele irmão depois ele ficou assim, porque eu não me viu usando relógio. Eu não quis, em nome de Jesus, não queria fazer desfeito do negócio dele. Mas alguém falou, não, quando o homem está de relógio, ele fica mais bem apresentável. O homem de relógio, ele passa um negócio. Eu falei, não, eu não tenho condição de passar mais nada não, gente. Já passei. Sabe, queridos, isso não muda. Não muda. Deus está querendo ver a qualidade do seu interior. Pare, deixe um pouquinho seus títulos de lado. Fica nu diante de Deus, para Deus te abençoar em nome do Senhor. Quarta lição que a gente aprende aqui, no versículo 25. Entenda, se você quer vencer, saiba que as resistências não ficarão de pé. Versículo 25, tocou-lhe na articulação da coxa e deslocando a junta. Qualquer lutador, se deslocar a coxa dele, ele não fica mais de pé. Qualquer tipo de luta, ele precisa ter força na perna. E aquele lutador lá, não sei que tipo de luta estava fazendo luta, mas no momento quando deslocou a articulação da coxa, ele não tinha mais força para lutar, não tinha mais força para ficar de pé, ele não tinha mais. Deus quebrou a resistência. Quantas vezes nós somos resistentes? Nós estamos querendo, sabe, eu acho que tem que ser assim, do meu jeito. E Deus está querendo quebrar, tirar sua força. Meus queridos, guarde uma coisa. O Evangelho é de graça. Mas para servir a Cristo tem um preço. O Evangelho é de graça. Mas precisa de um preço para seguir o Senhor. E aquele homem pagou um preço. A partir daquele dia, todos o reconheciam pela forma que ele andava. Nunca mais ele andou da mesma forma. Mas todos viam que não era mais o Jacó. Não era aquele trapaceador. Não era aquele que agarrava no calcanhar do próximo. Mas era aquele homem que era Israel. O que lutava com Deus e prevalecia. E dali, Deus formou as 12 tribos de Israel que vêm até nossos dias. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Deus quer trabalhar no seu caráter. Às vezes dói. Cortar algumas coisas dói, queridos. Mas é preciso. Jacó passou a ser chamado de Israel, o que luta com Deus. O fraco Jacó torna-se no poderoso Israel, aquele que jamais perderia uma batalha. Até aquele momento, ele era simplesmente um homem. Um agarrador de calcanhar. E agora, aquele homem tão poderoso da parte de Deus. Deus veio, não para machucá-lo, mas para transformá-lo. Sem transformação, ninguém verá o Senhor. É isso que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, eu faço isso, aquilo. Nicodemos, você tem que nascer de novo. Não adianta você fazer coisas. Você tem que nascer, permitir que Deus nasça. Seu sentimento ser o mesmo sentimento que é em Deus. A sua vida ser inspirada na vida de Cristo Jesus. Aí você vai ser transformado. Naquele momento, queridos, aquele homem, ele foi transformado. E hoje, quando a gente fala o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, nós entendemos. Algumas pessoas, mas Jacó foi um trapaceador, um trapaceiro. Como é que Deus abençoou ele? Sim, porque ele quis por todas as formas. Ele permitiu lutar com Deus, ele permitiu ser tocado. Ele diz, olha, ou o Senhor me mata, ou eu mudo a minha vida. Eu só encerro contando uma história que eu acompanhei de uma pessoa que no Bandeirante, alguns anos atrás, chamava Eli. Não sei o que foi feito desse homem. Não ele que foi da igreja, não, um outro, que não foi da nossa igreja, não. Ele trabalhava numa distribuidora de doce que tinha aqui antigamente. E esse Eli, eu conheci, conversei com ele. Ele pediu licença da empresa que eu trabalhava, daí que eu conhecia o Alair e o Osair, que era o dono dessa empresa. E ele falou assim, olha, eu pedi a mulher dele, vai para São Paulo, para casa de sua mãe. E ele tinha uma casinha lá para o lado de Jardim Gara, aquela região ali. Ele foi para dentro de casa, trancou a porta, foi para o fundo do quarto. E ele ficou 40 dias de jejum. Eu não conheço pessoalmente ninguém, mas estou falando de jejum absoluto. Eu conversei com ele, ele disse que até o 23º dia ele bebia água ainda, conseguia. Depois nem água o estômago dele aceitava mais. Por fim,
ele não tinha mais força. 40 dias ele pensou que já ia morrer mesmo. E ele me falou assim, quando eu pensei que ia morrer, eu me entreguei, falei assim, eu quero morrer. Eu viver derrotado, ele não me falou o que era, nem eu fui indiscreto para perguntar. Ele tinha uma derrota séria na vida dele, que ele não queria viver derrotado. E ele falou, Deus, eu prefiro morrer do que ser derrotado. Porque se eu morrer em jejum, eu sei que vou estar com o Senhor. Eu estou consagrado ao Senhor. Mas não quero viver uma vida de derrota. E ele contando, ele não tinha força nem para levantar da cama mais. Lá no fundo de quintal. Deus falou com a mulher dele lá em São Paulo. Falou assim, vai direto para Brasília. A esposa dele entrou na casa. No dia que ele estava completando 40 dias, abriu a porta e estava lá. Nem conseguia levantar. Tão fraco estava. Desnutrido, desidratado. Ela foi fazer a sopa, não conseguiu pôr sopa na boca. Aí pensou em levar para o hospital. Aí só foi molhando a língua dele devagarzinho para ele recompondo um pouquinho as forças. Ele secou. Eu conversei com ele logo depois. Falei, cara, o que você acha dessa experiência? Ele falou assim, é uma experiência que ninguém vai fazer. A não ser quando você fala, eu prefiro a morte do que viver assim, como eu estava. Aí eu falei, tá, eu não quero entrar no pormenor, mas você venceu aquilo que você lutou? Eu falei assim, eu sou um novo homem. Eu não sou mais Jacó, eu sou Israel. Eu lutei com Deus e prevaleci. Queridos, a gente precisa querer servir a Cristo nesse modo. Eu quero servir a Cristo, não é só por benefícios, mas estou disposto a passar uma noite. E se eu sair mancando, eu sairei. Mas é que toda vez que eu olhar para quando a minha perna puxando, eu vou lembrar que foi o Senhor que me marcou. Eu sou um novo homem. Eu não sou mais Jacó. Eu sou Israel. Israel quer dizer o campeão de Deus. Aquele que luta com o Senhor e prevalece. Essa é a igreja que Deus quer. Uma igreja que vai lutar e vai prevalecer para a glória de Deus. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, queridos. Aleluia. Vamos ficar de pé. Fique de pé. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, coloca a vida dos seus filhos e filhas nessa noite. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece a vida de cada um dos seus filhos e filhas. Pai, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão. Nos ajude, ó Deus, em nossas fraquezas. Deus, que nós possamos enfrentar o val de Jaboque e lutar e prevalecer. Deus, em nome de Jesus, nos livra de nos conformarmos em ser novos Jacós, mas queremos ser Israel. Não é só aquele que conta com a tua proteção, mas aquele que faz por onde ser protegido, porque luta com o Senhor, prevalece e quer acima de qualquer coisa o teu nome exaltado, Pai. Abençoamos a vida dos seus filhos e filhas. Pai, em nome de Jesus, guarda o coração de cada um. Ainda do mesmo jeito que estamos orando, esse culto ele termina mais rápido, eu não tenho tempo de chamar você à frente. Mas quantas pessoas nessa noite querem passar por essa transformação, falam assim, eu quero entregar minha vida a Jesus. Talvez você nunca fez isso, fala assim, a partir de hoje eu quero ser uma nova pessoa. Não importa o que vai mudar, eu quero que mude, eu quero ser uma nova criatura, eu quero nascer de novo, eu quero ser um novo homem, uma nova mulher, eu quero viver de hoje em dia para a glória de Deus. Quem quer fazer essa oração, levante a sua mão, onde você está, bem alto para que eu possa ver a sua mão. Deus abençoe, lá atrás, lá em cima eu estou vendo pessoas aqui do lado. Deus abençoe você, querido, Deus abençoe cada um, Deus abençoe. Não saia desse lugar sem Cristo, não saia, meu querido, não saia desse lugar sem experiência com Jesus. Lá fora Isaú está lá, Isaú está lá representando as figuras demoníacas para destruir todas as pessoas. Não enfrente Isaú sem antes ser transformado no val de Jaboque. Não enfrente Isaú sem antes ter experiência face a face com Deus. Em nome de Jesus, Pai, abençoamos as vidas. O Senhor receba cada um para a glória do Teu nome. Sejam vidas transformadas para a glória do Teu nome. Nós abençoamos a todos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. E todo o povo de Deus diz amém. Que Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, estamos com nosso culto encerrado. Pai, abençoe Teu povo, leve em paz para suas casas. Que a graça e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vocês. E os acompanhe durante toda a semana. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Deus abençoe, queridos.